Boa tarde, eu me chamo Rosiele Jardim Vaz. Eu sou aluna da disciplina de materiais para produção e armazenagem de energia e eu vou falar sobre cerâmicas piezoelétricas. Então, o objetivo de apresentar para vocês é apresentar os princípios das cerâmicas piezoelétricas, seus principais materiais, aplicações tecnológicas e potencial para a geração sustentável de energia. Então, em um cenário de crescente demanda energética e busca por tecnologias sustentáveis, materiais capazes de transformar vibrações mecânicas em energia elétrica vêm ganhando destaque cientificamente e industrialmente. O que é piezoeletricidade? É a capacidade de determinados materiais converterem energia mecânica em energia elétrica em deformação mecânica. Os principais estímulos mecânicos são pressão, vibração, compressão e flexão. E as aplicações são sensores, atuadores, ultrassom, geração de energia. Então, a evolução histórica se vê em 1880 com a descoberta da piezoeletricidade pelos irmãos Curie. A Primeira Guerra Mundial foi utilizada a piezoeletricidade em aplicações de sonares. Na década de 1940 foi desenvolvido o titanato de bário e na década de 1950 foi desenvolvido o titanato zirconato de chumbo e atualmente há realizações de pesquisas com materiais livres de chumbo e nanogeradores. Então, as propriedades das cerâmicas piezoelétricas. Elas possuem um coeficiente piezoelétrico, permissividade dielétrica, temperatura de Curie, fator de acoplamento eletromecânico, estabilidade térmica e mecânica. E quanto maior o coeficiente piezoelétrico, maior é a capacidade do material converter energia mecânica em elétrica, aumentando sua eficiência em aplicações tecnológicas. O princípio da piezoeletricidade. Então, um efeito piezoelétrico direto é quando se tem uma força mecânica aplicada e é realizada a geração de carga elétrica. No efeito piezoelétrico inverso é utilizado um campo elétrico que ocorre uma deformação mecânica. Então, a explicação física para isso é uma estrutura cristalina sem centro de simetria, deslocamento de cargas positivas e negativas e a formação da polarização elétrica. A aplicação de uma força mecânica provoca deformação na estrutura cristalina do material. Então, deslocamento dos centros de carga submetidos à deformação mecânica. Na figura 1, os centros de cargas são coincidentes. Então, não tem tensão aplicada. Na figura B, ocorre uma deformação mecânica pela força de compressão. Então, surge um dipolo elétrico. E na figura C, ocorre uma deformação mecânica através de uma força de tração. Então, surge um dipolo elétrico também. A deformação da rede cristalina desloca os centros de cargas positivas e negativas. E esse desalinhamento gera uma diferença de potencial elétrico. O processo de polarização desses materiais piezoelétricos. No estado inicial, os domínios elétricos desorientados e dipolos aleatoriamente orientados. E depois, na figura 2, ocorre uma aplicação do campo elétrico. Então, o campo elétrico externo aplicado promove o alinhamento dos dipolos. Com isso, na figura 3 é o estado final, após a polarização, que mostra os dipolos alinhados e os domínios parcialmente orientados. Então, surge uma polarização macroscópica na direção do campo aplicado. O processo de polarização orienta os domínios elétricos na mesma direção, e esse alinhamento aumenta a resposta piezoelétrica do material. Os principais materiais piezoelétricos.
O material é o quartzo, ele possui estrutura cristal natural, as características são alta estabilidade e as aplicações são em sensores. O titanato de bário possui uma estrutura da perovskita e ela tem baixa toxicidade e é aplicada em capacitores. O titanato zirconato de chumbo possui uma estrutura da perovskita e possui características de alto desempenho e é aplicados em atuadores. O óxido de zinco possui uma estrutura de wurtzita e ele possui características de nanoescala e é utilizado em sistemas microeletromecânicos. E o destaque era para o titanato zirconato de chumbo, que possui maior eficiência eletromecânica. Energy Harvesting é uma das aplicações mais promissoras da piezoeletricidade atualmente. É uma tecnologia capaz de captar pequenas vibrações do ambiente e convertê-las em energia elétrica. As fontes de vibração são o movimento humano, o tráfego urbano, máquinas industriais e vibrações estruturais, que possuem vantagens como sustentabilidade, baixa manutenção, miniaturização e integração com o sistema IoT. Funcionamento do Energy Harvesting. Então, através da vibração mecânica, ocorre a deformação do material piezoelétrico. Assim, ocorre a separação das cargas elétricas. Ocorre depois a geração de diferença de potencial e logo é armazenado ou utilizado a energia gerada. As aplicações dos materiais piezoelétricos em aplicações médicas são ultrassom, implantes cocleares, sensores biomédicos, dispositivos implantáveis. E eles possuem benefícios como alta sensibilidade, miniaturização, precisão diagnóstica. Então aqui nós temos a primeira figura, que é o ultrassom. A segunda é um implante coclear de ouvido, a outra é um sensor biomédico e a outra são dispositivos que são implantáveis. Então, as outras aplicações são sensores estruturais, sistemas microeletromecânicos, wireless, pisos piezoelétricos, sistema IoT, automação industrial. Então, aqui tem todas as figuras de cada um desses exemplos. As vantagens e desvantagens das cerâmicas piezoelétricas. As vantagens é a alta eficiência eletromecânica, longa vida útil, baixa manutenção, possibilidade de miniaturização, não emitem poluentes durante a operação e integração com sistemas inteligentes. E as desvantagens e limitações são baixa potência gerada, dependência de vibrações contínuas, alto custo em algumas aplicações, presença de chumbo no titanato zirconato de chumbo, limitações de eficiência energética. Então, com essas limitações e desvantagens, é necessário a utilização de materiais mais sustentáveis. Então, lá vem materiais livres, as pesquisas estão utilizando materiais livres de chumbo. Por que buscar alternativas que substituem o PZT? Então, apesar do elevado desempenho piezoelétrico, o PZT possui chumbo em sua composição, o que gera preocupações ambientais. Pesquisas recentes buscam materiais mais sustentáveis, sem comprometer a eficiência piezoelétrica. Então, as principais alternativas são o titanato de bário, o niobato de potássio e sódio e compostos da base de bismuto. E o objetivo dessas pesquisas é reduzir a toxicidade, melhorar a estabilidade térmica e manter o alto desempenho eletromecânico. Então, as tendências futuras, as novas
tecnologias são os nanogeradores piezoelétricos, eletrônica flexível, impressão 3D, manufatura aditiva, inteligência artificial das coisas, IoT, e os dispositivos autossustentáveis. E as perspectivas futuras são o desenvolvimento de sensores inteligentes capazes de gerar sua própria energia, maior miniaturização de dispositivos e expansão das aplicações em saúde, energia e automação. As considerações finais são cerâmicas piezoelétricas que possuem grande potencial tecnológico, aplicações em energia, saúde e eletrônica inteligente. O PZT apresenta um melhor desempenho eletromecânico, mas a sustentabilidade impulsiona materiais livres de chumbo. Energia harvesting representa uma alternativa promissora. Então, nós temos uma perspectiva de maior eficiência, mais sustentabilidade, mais miniaturização. E aqui nós temos as referências bibliográficas. E eu agradeço pela apresentação.